Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive On mais uma vez. E hoje eu tô pela primeira vez correndo aqui com o meu Suzuki Swift Sport R. Faz 2 anos já que eu tô com esse carro e até hoje eu não tinha levado ele para a pista. Acho que isso é quase uma heresia, pensando aqui que é um carro feito para ser esportivo. Bom, eu vim aqui correr no Track Day da Crazy for Auto hoje. É a minha primeira experiência na pista aqui em Interlagos, né? Já corri em outros lugares. E o meu objetivo hoje não é virar tempo, mas sim me divertir e conhecer o carro. Então, sem mais delongas, depois da vinheta eu vou colocar para vocês aí a minha melhor volta aqui hoje em Interlagos, e depois dessa primeira melhor volta a gente conta um pouquinho mais sobre o carro, sobre como foi a experiência, o que eu gostei, o que eu não gostei e quais são os meus próximos objetivos aqui com o Swift na pista. Bora lá! Bom, e chegada ao fim aqui então, né? Foram 2 horas de pista, eu acho que eu devo ter corrido aí mais ou menos 1h20, mais ou menos. Dei muita volta, dei umas 25 voltas aí e o Swift aguentou muito bem. Eu medi o tempo aí pelo Track Edit, né? Que foi o que vocês viram aí, deu 2:14:95, mas eu tinha aqui também, né, o transponder com a medição oficial, né? Então vou dar uma olhada ali daqui a pouco, mas eu vou dar uma passada aqui para mostrar para vocês um pouco sobre o carro agora. E o Swift Sport, ele é quase que um esportivo por acaso. É uma proposta muito parecida com o que a gente tem aqui no Brasil com o Sandero RS, né? É um carro popular, né? Um carro comum, que tem motores aí 1.2, 1.0 turbo. E essa versão aqui, a Swift, é a versão Sport, né? O Swift Sport. Aqui no Brasil, além do Swift Sport, né? A Suzuki também fez essa versão especial aqui, que é o Suzuki Swift Sport R. Aí você pode pensar, pô, então eles fizeram alguma coisa muito legal aqui com essa versão R, né? O carro deve ter ganho mais potência. Não, não ganhou nada. É realmente só um pacote estético. O carro ganha essas rodas aro 17, que quando a gente pensa em desempenho na pista é pior do que as rodas originais aro 16, porque as rodas aro 16 são muito mais leves. Essa aqui não, essa roda é bem mais pesada. Ganha também alguns detalhes, como um adesivo aqui na lateral, alguns detalhes no interior. Mas a verdade é que
tanto o Swift Sport quanto o Swift Sport R não tem grandes diferenças. Bom, essa minha unidade aqui mais especificamente, né, o carro está com 121 mil quilômetros rodados. É um carro que já rodou bastante, eu estou com ele há 2 anos mais ou menos, e essa é a primeira vez que eu levo na pista. Logo quando eu comprei esse carro, eu já tinha a ideia de levar ele na pista. Era o objetivo de eu ter comprado um Swift, era esse. Mas agora foi a primeira vez, né, que eu tive essa oportunidade, em parte ali por conta da pandemia, depois que eu fiquei enrolando mesmo, sabe? Mas é um carro que não tem nenhum tipo de modificação, ele está 100% original. E quando eu comprei, ele veio com 4 pneus Pirelli Cinturato P1 Plus. Esse pneu aqui, olha, que 2 eu já troquei, mas no eixo dianteiro ele continua com esse pneu. Lembrando que o Swift originalmente ele vem com o Pirelli P0, que é um pneu muito, mas muito melhor. Não tem diferença de dimensão, olha, mas reparem como que a parede aqui do P0 é muito maior, muito mais retinha do que a parede aqui do P1 Plus, que é uma parede bem mole, inclusive, né? Dá para perceber aqui como que o pneu dobra em condições normais, e aqui na pista eu calibrei ele com uma calibragem um pouco mais alta. O carro está com 38 PSI na dianteira e 42 atrás. E eu acho que a dinâmica ficou bem legal, né? Como vocês viram, a pista estava molhada, né? Foi um pouco difícil de fazer um tempo bom, mas eu estou satisfeito com esse tempo de 1:15, né? É um tempo muito parecido com o tempo que ele teve na Full Power Lap, né? Ok, que na Full Power Lap eles têm menos voltas, né? Menos tentativas, mas ainda assim, para mim, que não é um piloto profissional nem nada disso, eu achei um número muito legal. Lembrando que o Suzuki Swift é um carro com desempenho mais ou menos parecido com o Citroën DS3, um Sandero RS, com um Golf 1.4 Turbo, só que aqui no caso o Swift ele é menos potente, né? Um carro com 142 cavalos só, né? Um motor 1.6 aspirado, só com um motor muito girador, um motor que chega aí até 7.000 RPM e com um câmbio manual, né, de 6 marchas, que é muito bem escalonado aqui para Interlagos, né? Então dá para ver como em praticamente todas as curvas ele tem um câmbio perfeitamente escalonado, só na última curva ali que ele poderia ter uma terceira um pouquinho mais longa para conseguir ganhar um pouquinho mais de desempenho, né? Mas foi uma experiência muito legal e vou deixar vocês aí assistindo um pouquinho da volta antes da gente ir aqui para as considerações finais. Sabe que a gente amou o Swift, né? Ah, é? Então tá bom, vai lá. Eu adoro também esse carro.
Bom, e acabei de olhar ali a cronometragem oficial aqui e foi um pouquinho diferente do que tinha dado no aplicativo, né? Pelo aplicativo foi na casa ali dos 2:14 alto, né? Só que na cronometragem oficial foi 2:15 baixo, né? Então uma diferença aí muito pequena, praticamente insignificante, mas está na casa aí do que eu esperava, do que eu queria. E muito mais do que falar sobre tempo, é falar sobre diversão, né? A pista estava molhada, foi minha primeira experiência dirigindo, o Swift é meu carro do dia a dia, né? Eu dirijo ele para trabalhar, empresto para minha namorada, então tudo com segurança, tudo foi muito tranquilo, o carro aguentou 27 voltas aqui, sem dar fade no freio, sem esquentar, sem dar qualquer sinal de desgaste fora do normal, né? É claro, depois ali de umas 5 voltas eu pegava uma um pouco mais lenta, para ir deixando o carro descansar um pouco. Mas a experiência foi sensacional, muito bem organizada aqui pelo pessoal da Crazy for Auto. E fica aquela vontade, né, de conhecer outros autódromos aqui em São Paulo, né, em Capoava, Piracicaba, voltar para correr em Minas Gerais lá no Mega Space, né, que eu já corri algumas vezes. E o Swift realmente é a plataforma perfeita, né. Não teve nenhum desgaste prematuro de pneu, inclusive, né, eu achei que hoje eu ia acabar com os pneus dianteiros ali com o Pirelli P1 Plus e poder colocar um jogo novo de P0, mas ainda tem mais pneu, então eu vou ter que esperar mais um pouquinho aí. Não tem por que eu trocar de pneu já por agora. Mas quero saber de vocês também, né? Eu adorei fazer isso aqui, adoro o Track Day, adoro dirigir, mas eu quero saber se vocês também gostaram desse formato de vídeo e manda sugestão, se vocês querem ver outros vídeos de Track Day, se vocês querem que eu comente um pouco mais sobre o Swift, se vocês querem que eu comente um pouco mais sobre a preparação, né? Se tem que fazer algum tipo de manutenção antes e depois e tudo mais. Lembrando que eu não sou profissional, né? Eu sou um amador, mas a gente pode bater um papo aqui, dividir algumas experiências e quem sabe até mesmo chamar algumas pessoas que entendem um pouco mais do assunto para poder falar aqui no canal também. Então, um abraço a todos e eu espero vocês novamente aqui no Drive On, seja num vídeo num sábado ou numa quarta-feira. Um abraço a todos e até mais!